Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Estamos felizes de poder estarmos aqui mais uma vez, juntinho com você, nesta noite, para nós podermos meditar sobre a Palavra de Deus. E antes de nós meditarmos na Palavra de Deus, eu quero convidar você para nós estarmos orando a Deus, para que aquilo que nós vamos ouvir, aquilo que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite, possa ser de crescimento espiritual para cada um de nós. Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor por mais este momento que o Senhor nos concede poder estarmos, ó Deus, aqui na tua presença. Pedimos que assim o Senhor esteja abençoando cada vida, Deus, cada pessoa que também está acompanhando, Senhor, este devocional bíblico nesta noite. Que assim o Senhor esteja abençoando poderosamente cada vida e que a tua palavra, Deus, ache guarida em cada coração. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, eu quero convidá-lo para ler comigo a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9 ao versículo 19. E diz assim a palavra do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 19. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitistes que passassem os filhos de Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. O nosso Deus não os julgarás. Não os julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis amanhã. Sair-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela a palavra que lemos
Meus amados, vamos estar meditando nesse texto que acabamos de ler sobre o tema atitudes de fé. Meu amado, entendemos que as diversas circunstâncias da vida, do dia a dia, surgem para nos pôr à prova e muitas vezes ameaçar a nossa paz, a nossa felicidade. Porque a nossa vida, meus amados, é como um barco neste mundo que é um grande oceano. Tudo está bem e de uma hora para outra tudo fica diante de uma tempestade. Nós vemos aqui no exemplo de Josafá, nós aprendemos que a maior arma de que dispomos no combate da vida, meu amado, é a fé em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Então nós precisamos, a cada dia, a cada instante, a cada minuto de vida que Deus nos dá, exercermos a nossa fé em Deus. Não a fé em coisas, em materiais. Não, a nossa fé, ela deve estar em Deus. A confiança inabalável do Deus eterno. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, esse tempos adversos nós estamos vivendo, tempo de lutas, nós precisamos viver da fé em Cristo Jesus, tendo a certeza que o nosso Deus, Ele se faz presente, tendo a certeza que o nosso Deus não nos abandona, tendo a certeza que o nosso Deus cuida de nós, da nossa família, do empreendimento, do trabalho e de tudo mais. Que Deus está no controle. Meu amado, havia uma guerra real. E Josafá, diante daquela circunstância, ele não tinha homens suficientes para vencer aquela guerra. Porque vinha contra eles muitos e muitos homens. Então Josafá, ele se vê numa situação difícil. Nós vemos que vinha contra ele os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os neumitas, se reuniram contra Josafá. Então, meu amado, o estrago daquela guerra seria muito grande. Josafá não teria como vencê-los, não teria soldados para vencê-los. Vinha uma grande multidão contra ele. Diante disto, diante dessa circunstância, Josafá, ele precisou tomar uma posição diante do povo de Israel e diante de Deus. Meu amado, eu fico aqui pensando que Josafá poderia, diante daquela situação que ele estava vivendo, ele poderia buscar apoio a outros povos, a outros reis para vencer aquela batalha. Poderia se desesperar, ou poderia levar o povo de Judá também ao desespero. Ah, meu amado, é muito bom a gente ter intimidade com Deus. É muito bom a gente ter a nossa confiança em Deus. É muito bom, meu amado, nós temos Deus como Senhor e Salvador da nossa vida. Josafá, ele escolheu jejuar e orar, ao versículo 3 do capítulo 20, que diz: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então Josafá ficou temeroso, como qualquer um de nós ficamos diante das lutas, das adversidades que passamos. Mas em vez de se desesperar, em vez de tentar buscar aliança com outros povos, que não era o que Deus queria que ele fizesse, com certeza, Josafá toma uma atitude correta. Ele chama todo o povo e se buscar a Deus em oração, em jejum.
Que coisa linda, meus amados. E é isso que nós devemos fazer, meu amado. Cada dia buscar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Josafá escolheu então jejuar e orar. E isso fala, meu amado, de humilhação. Ele e todo o povo de Israel se humilhou diante da potente mão de Deus. Outro exemplo foi os moradores da cidade de Nínive, lá no tempo do profeta Jonas, que está registrado no capítulo 3 de Jonas, de 5 a 10, aonde também, quando aquele povo recebeu a notícia através ali do homem de Deus, de Jonas, que se eles não arrependessem, né, o povo de Nínive, que se eles não arrependessem, que se eles não voltassem para Deus, eles seriam destruídos. Diz a palavra de Deus que então o povo se arrependeu, o povo se voltou para Deus, e Deus não os destruiu. Então, meus amados, Josafá reconheceu a soberania de Deus sobre as pessoas e a circunstância, versículo 6. E disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Então Josafá, aqui, ele não só admite, como leva o povo também a reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é que sempre cuidou deles, que Deus que sempre sustentou, fez com que também o povo pudesse lembrar dos grandes feitos, das grandes maravilhas que Deus havia operado entre eles. Meu amado, nós nunca podemos esquecer, às vezes nós temos que parar e olhar para trás e ver quantas maravilhas e bênçãos e livramentos que Deus tem operado na nossa vida e na nossa família. Meus amados, então Josafá atestou a fidelidade de Deus para com o seu povo, tanto no passado como no presente, o versículo 9. E ele vai dizer: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvistes e livrarás. Oh, maravilha! Então, meu amado, nós precisamos sempre, assim como Josafá, trazer à nossa memória que nós temos um Deus que nos ouve. Nós temos um Deus que, aonde Ele é clamado, aonde Ele é invocado, Ele se faz presente. Nós temos um Deus que Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus conhecedor daquilo que está no mais profundo do nosso coração, da nossa mente. E um Deus que tem poder para mudar qualquer situação. Então, meu amado, nós devemos nos lembrar de que Deus, Ele é imutável. E lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, vai dizer: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8 também diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o nosso Deus, Ele é o mesmo. O nosso Deus não muda. Meu amado, o Deus que nós servimos, o Deus que nós nos colocamos diante dele nesta noite, é o mesmo Deus que criou Adão e Eva. É o mesmo Deus que salvou a família de Noé naquela arca. É o mesmo Deus que libertou o povo de Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que cuidou daquele povo no deserto. O nosso Deus é o mesmo Deus. É o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Por isso é maravilhoso quando nós podemos ler a palavra de Deus e vermos dentro das Sagradas Escrituras os relatos, os feitos, as maravilhas que Deus operou. Porque quando nós olhamos para isso, nós vemos assim, o
que Deus pode fazer na nossa vida, na nossa família, em prol da nossa nação. Então, meu amado, Josafá declarou sua absoluta dependência do Senhor, porque em nós não há força para resistir. Ele vai dizer no versículo 12. Mas, meu amado, Jesus disse lá em João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, Josafá, ele vai declarar diante de Deus, olha, nós não podemos, eu não posso vencer essa batalha, mas com Deus e em Deus não há batalha que nós não vencemos. Então, meu amado, nós podemos aprender aqui com Josafá que às vezes diante das lutas, de adversidades que nós passamos, elas se tornam gigantes. Às vezes não vemos uma luz no fim do túnel, não sabemos como vai resolver. Às vezes possamos pensar, as pessoas podem pensar, olha, agora é o meu fim, agora não tem jeito mais. Eu quero dizer para você nessa noite, através da palavra que nós estamos lendo nesta noite, que o nosso Deus, para o nosso Deus, tudo é possível, aquele que nele crê. Não há impossível para Deus. Meu amado, Josafá confirma as promessas de Deus para o povo de Israel. Deus tem promessas para a sua vida, para a sua igreja, para o seu povo. Lá em João capítulo 14, versículo 16, ele diz, eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus prometeu estar conosco, mas é preciso, meu amado, que nós também precisamos nos dedicar a Deus. Nosso coração precisa estar nas mãos de Deus, a nossa vida precisa estar na mão de Deus. Nós precisamos também viver com fidelidade com Deus. Porque Deus é fiel, mas Deus espera que nós também o honramos com a nossa vida, com o nosso testemunho, com os nossos dons e talentos, que possamos também vivermos uma vida voltada para Deus. Porque quando fazemos isso, meu amado, no momento da adversidade, haverá uma comunhão com Deus, haverá uma vivência com Deus. Muitas pessoas, diante dos momentos bons, maravilhosos da vida, esquecem de Deus, não lembram de Deus. Só vão lembrar de Deus nos momentos difíceis, de apertos. Ah, meu amado, não deve ser assim a nossa vida. Josafá, ele tinha uma vida com Deus. Josafá conhecia o Deus de Israel. Por isso que naquele momento de adversidade, ele pôde chamar o povo e colocar o povo para buscar a Deus, porque ele conhecia, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha uma vida com Deus. Meu amado, lá em Mateus 24, versículo 35, diz, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, meu amado, as palavras das Sagradas Escrituras que estão contidas neste livro, a Bíblia, elas vão se cumprir dia após dia. Elas estão se cumprindo. Por isso, meu amado, nós vivemos tempo de muita adversidade, mas a Bíblia diz que muita adversidade viria sobre o povo e sobre a terra. Sinais da volta de Jesus. Mas nós precisamos perseverar no Senhor. Meu amado, o Espírito Santo disse ao povo de Israel, não temas, a peleja não é vossa. Lá no versículo 14, versículo 16, do capítulo 20. Então, Deus disse ali para aquele povo, olha, a peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Eu vou pelejar por vocês. Quantas das vezes Deus tem pelejado por nós? Quantas batalhas Deus tem vencido por nós? Quantas vitórias, meus amados, Deus tem nos dado, nos concedido, e que muitas das vezes, meu irmão, nós não somos nem merecedores, mas a infinita misericórdia e bondade de Deus tem nos alcançado dia após dia. Josafá reconheceu que a presença ativa de Deus entre o seu povo é garantia de vitória e libertação. Olha o versículo 17, meu amado, que diz, do capítulo 20. Diz o seguinte, nesta batalha não tereis de pelejar,
Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sais ao encontro, porque o Senhor está convosco. Glória a Deus, aleluia. Meu amado, como é bom poder caminhar com Deus. Como é bom poder viver com Deus, com o Senhor. Porque nós temos um Deus que vai à frente, que está à frente, que está na condução. O inimigo pode levantar tempestade, turbulência, pode parecer que é o fim, mas nós precisamos caminhar como Josafá e ter a certeza que a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, lá no empreendimento, em todo lugar, é a garantia, meu amado, de vitórias. Porque no Senhor nós somos mais do que vencedor. Glória a Deus. Então, meu amado, a presença de Deus tem que estar em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas que querem Deus? Quantas pessoas, não, eu quero Deus, mas não permite Deus entrar no seu coração, não permite Deus conduzir a sua vida. Quantas pessoas querem ser sucedidas, felizes, e se preocupam com tudo, no fazer da casa, no comprar do carro e tudo, mas não convida Jesus para se fazer presente na pessoa do Espírito Santo de Deus. E quando vir um momento difícil, adversidade, então fica difícil e complicado, então, para ter sim a vitória no Senhor. Aprendemos com Josafá que é preciso que nós tenhamos uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, uma entrega com Deus. Meu amado, nós precisamos, assim como Josafá, diante dos problemas, nos colocar diante de Deus. Meu amado, quantas vezes as pessoas, diante da adversidade, do problema, se desesperam? Ou então vai tentar buscar ajudas em outros caminhos que não são os caminhos do Senhor. Quantas pessoas que vão para a bebida, quantas pessoas que vão para a prostituição, quantas pessoas que saem da presença de Deus, quantas pessoas que vão se envolver com pessoas que não têm nada a ver. E aí, meu irmão, o preço é maior. Diante dos problemas, das lutas, adversidades, nós aprendemos aqui com Josafá que nós precisamos nos humilhar, voltar para Deus, quebrantar o nosso coração e nos colocar diante de Deus, seja qual for o problema, saber que o nosso Deus, para Ele tudo é possível. Meu amado, diante daquele momento impossível, parecia que Judá e Jerusalém seriam destruídos. Mas quando o povo de Deus se colocou diante de Deus com fé, com perseverança, crendo nas promessas, na presença de Deus, no cuidar de Deus, Deus então falou a eles: olha, fiquem tranquilos, porque essa guerra não é de vocês não, eu vou pelejar por vocês. Meu amado, o Espírito Santo instruiu o rei que o livramento viria, porque a peleja era de Deus, lá no versículo 15. Eu fico pensando, meus irmãos, o que pode ter passado ali na cabeça de Josafá, do povo, em ir ao encontro com o inimigo. Mas a Bíblia diz que pela manhã, Josafá se pôs em pé, junto com o povo, e foi em direção ao inimigo, cantando, adorando, crendo na vitória. Porque, meu irmão, quando a presença de Deus está conosco, a vitória é certa. A vitória é certa. Josafá obedece à palavra de Deus, animando o povo, buscando a Deus, louvando a Deus, mesmo diante daquele momento difícil. Meu irmão, está difícil, louve a Deus. Está bom, louve a Deus. Nós precisamos ser adoradores, não adorar a Deus, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu estou adorando a Deus. Não, nós devemos adorar a Deus em
todo momento. A nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus, porque a gente não adora a Deus só quando canta, a gente adora a Deus com o nosso testemunho, a gente adora a Deus com o nosso... com a nossa forma de vestir, a gente adora a Deus com o nosso testemunho, né? Com a nossa vida. Então a nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus. E os nossos lábios devem louvar a Deus, cultuar a Deus, glorificar a Deus. E assim o povo então fez pela manhã. Então, meu amado, a força da fé estava no louvor e na nossa alegria, apesar das lutas. Diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Meus amados, nós vemos que o povo marchou. E o texto vai dizer que eles então guerrearam entre eles. Lá entre eles mesmos, eles começaram a ter problemas e eles guerrearam entre eles. O texto vai dizer para nós aqui, a partir do versículo que nós paramos de ler, e vai dizer aqui: e levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé diante e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-los vestidos de trajes santos, ao sair diante do exército. E diz: dai graça ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para se destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores do Monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisto chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Quando Josafá e o seu povo vieram para então ali saquear os seus despojos, e acharam entre eles gado em grande número, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais por 3 dias saquear os despojos, porque era muito. Então você percebe que quando o povo, Josafá, o povo de Deus começou a cantar e foi marchando em direção ao inimigo, Deus colocou emboscada e eles começaram a lutar entre eles. E entre eles mesmo eles se destruíram. Quando o Israel do Senhor chegou lá, viu muitos e muitos corpos, todos mortos. E ali então eles levaram os bens que lá eles deixaram, porque todos morreram. Então, meu amado, quando nós começamos a adorar a Deus, quando nós começamos a exercitar a nossa fé em Deus, quando nós começamos a honrar a Deus, Deus vai na frente dando vitória, abrindo portas, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo salvação, curando, dando entendimento, dando sabedoria. Por isso que nós precisamos vivermos e caminharmos com a nossa fé voltados para o Senhor. Nas batalhas diárias, devemos seguir os conselhos do apóstolo Paulo, que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Então, meu amado, que assim seja. Que assim você possa caminhar com a sua fé firmada no Senhor,
adorando a Deus, cultuando a Deus, honrando a Deus, exaltando a Deus, independente da situação que você possa estar passando, sabendo que a vitória, ela virá no Senhor, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, e eu quero convidar você para nós orarmos e agradecermos a Deus por mais este momento que Ele nos concedeu. Grandioso e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Ó Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra e da tua presença agradecidos, porque o Senhor nos concedeu mais esta rica oportunidade de podermos ler e meditar na tua palavra, Deus. Porque a tua palavra, Senhor, é que nos adverte, nos ensina, nos corrige, nos consola. Ó Deus, a tua palavra, Senhor, que traz vida eterna, salvação. Por isso, ó Deus, nós oramos agradecido ao Senhor e suplicando ao Senhor, ó Deus, que abençoe cada vida, cada pessoa, Deus, que pôde participar conosco desse devocional. Que o Senhor possa abençoar estas vidas, que o Senhor possa abençoar estas famílias, ó Deus, seja o momento que elas possam estar passando, mas nós sabemos que a nossa vitória está no Senhor. Ó Deus, pedindo também que assim o Senhor abençoe a nossa nação, que assim o Senhor abençoe os governantes, as autoridades. Ó Deus, que a tua mão esteja estendida sobre cada um de nós, nos guardando, nos livrando e nos abençoando, nos guiando nos teus caminhos, segundo a tua palavra. É o que pedimos e oramos agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Lembrando que todos os dias às 9h30 há um devocional bíblico para abençoar a sua vida. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva no nosso canal e também assim pedimos que você compartilhe essa mensagem para que ela possa se multiplicar e chegar a muitos corações, abençoando muitas vidas. Que Deus o abençoe poderosamente.